Existe um mistério profundo e silencioso no núcleo da fé cristã. Um mistério que os evangelhos canônicos optaram por não detalhar. Este enigma reside na origem da mulher mais importante da história. O vaso puro que gerou o Verbo encarnado de Deus, Maria de Nazaré. O foco recai sobre seus pais, Joaquim e Ana, figuras ausentes das escrituras sagradas aceitas. Eles são, contudo, centrais na tradição da Igreja, essenciais para a compreensão da pureza e da preparação da linhagem messiânica. Para absorver a plenitude do drama, é preciso mergulhar na teologia da dor e do sacrifício em Israel. A narrativa de suas vidas é preservada primariamente pelo proto-evangelho de Tiago, um texto apócrifo do século II, que preenche o silêncio bíblico. A tradição absorveu essa verdade devocional profunda. Joaquim era descrito como um homem de posses, de reputação justa e piedosa. Ele era um descendente direto da casa de Davi, o que o colocava sob a maior das expectativas messiânicas e reais. Ana, sua esposa, era igualmente devota, pertencendo à casa de Levi, a tribo sacerdotal. Essa união prepara Maria para ser ligada à realeza e ao sacerdócio. O drama central de suas vidas era a esterilidade, uma condição que era muito mais do que uma dor conjugal ou biológica. Era uma maldição social e religiosa no contexto judaico da época de grande expectativa. A ausência de filhos era interpretada como uma desonra pública, uma prova de juízo divino e a exclusão da linhagem da promessa. A teologia da esterilidade em Israel era implacável e cruel. A ausência de descendência significava ficar de fora da corrente de redenção, aniquilando a esperança de dar à luz um ancestral do Messias. O lamento profundo de Ana de Carfanaum, a mãe de Samuel, ecoava na alma de Ana, a esposa de Joaquim. Era a dor de ser estéril no meio de uma nação inteira que esperava a semente. A narrativa apócrifa começa com um evento de humilhação pública brutal, que é o catalisador da fé e do sacrifício de Joaquim. Ele se dirige ao Templo de Jerusalém para oferecer seu sacrifício anual, mas é publicamente rejeitado e envergonhado pelo sacerdote Rúben. O sacerdote brada com autoridade: não é lícito que tu, que não tens produzido descendência, venhas apresentar as tuas oferendas antes dos que as têm. A rejeição no templo de Deus é o ápice da sua dor e da sua desgraça. Joaquim é forçado a abandonar seu sacrifício e sua honra é esmagada. Seu status de justo é questionado perante Deus e a comunidade. A dor era insuportavelmente dupla: a esterilidade em casa e a exclusão no lugar da adoração. Isso o leva a uma decisão radical de sacrifício e busca absoluta da face de Deus. Joaquim, em um ato de fé desesperada, não retorna para casa e se isola no deserto entre os pastores. Ele decide jejuar, orar e se humilhar diante de Deus por 40 dias e 40 noites, uma alusão ao tempo do juízo e da profunda intercessão que transforma o destino. Ele jura solenemente não comer nem beber, até que Deus olhasse para sua aflição e removesse a desonra. Esse sacrifício radical de Joaquim, a renúncia à sua casa e à sua riqueza, é o ato de fé que move os céus. Ana, por sua vez, fica em casa, lamentando sua dupla desgraça e a ausência do marido. Ela se veste de luto, rasga suas vestes finas e senta-se sob a figueira, derramando suas lágrimas. Ela clamava a Deus com a força do desespero, mas também com fé inabalável. Ana se compara às aves, às bestas selvagens e às viúvas. Todos tinham a bênção da descendência ou da liberdade, menos ela, aprisionada na jaula da esterilidade e da vergonha. O mistério esquecido dos pais de Maria não é uma história de inércia ou passividade. É uma teologia da intercessão radical, onde a dor da esterilidade se torna o altar da consagração. Isso preparou o caminho para o maior milagre da história:
a pureza da virgem que dará à luz. Deus estava usando a esterilidade e a desonra para provar ao mundo que a linhagem de Maria seria um milagre puro da graça divina, nascida de uma dor e de um sacrifício de entrega inigualáveis. Essa preparação puríssima era o preço pago, para que o Verbo de Deus pudesse habitar em um corpo sem a mácula da presunção ou da descendência óbvia. O sacrifício deles foi a chave para a porta que daria entrada ao Salvador do mundo. Se a vida é marcada por uma dor que parece desonra, é preciso saber que o sacrifício pode ser o altar para o maior milagre. A fé precisa se declarar na reversão da esterilidade. A visão dos anjos, como a oração no deserto e o clamor no jardim, ativaram a intervenção divina e selaram a promessa de uma filha única que seria a porta do céu. O sacrifício de Joaquim no deserto e o clamor de Ana em seu jardim não foram meros atos de desespero. Eles foram a pressão máxima da fé que tocou o coração de Deus e de sua soberania. O céu, provocado por essa dor profunda e essa fé radical, respondeu com uma intervenção simultânea e profética. O segredo que se revela aqui é a sincronicidade divina em tempo perfeito. Deus não apenas responde à oração, ele orquestra os eventos da história humana. Ele responde à fé do homem e da mulher que se despiram de toda a esperança humana. No deserto, Joaquim, exausto pelo jejum rigoroso, é visitado em sua solidão por um anjo do Senhor. O anjo vem com a palavra que quebra o jejum, remove a desonra e apaga a dor que o consumia. O anjo anuncia a reversão total de sua sorte. Joaquim, Joaquim, Deus atentou e atendeu à tua oração e ao teu sacrifício. Volta para casa, pois tua esposa, Ana, conceberá e dará à luz. A promessa não era de um filho qualquer, para reverter a desonra. Era a promessa específica de uma filha que seria a porta da graça. Essa descendência teria uma história que seria falada e lembrada em todo o mundo. O anjo ordenou que Joaquim não temesse e que o sinal dessa certeza seria que Ana o encontraria na Porta Dourada de Jerusalém, um local de grande importância teológica e cerimonial. Enquanto isso, no lar, Ana também era visitada no meio de seu jardim, onde chorava sob a figueira. O anjo lhe diz com autoridade celestial: Ana, Ana, o Senhor olhou para a profundidade de tuas lágrimas e ouviu o teu clamor. Eis que conceberás e darás à luz, e o fruto do teu ventre será bendito em toda a terra. Ana, em um ato de fé pura e gratidão imediata, faz um voto solene e um pacto inquebrável com o céu. Ela promete com a alma e a vida: juro ao Senhor meu Deus que se me deres para dar à luz uma filha ou um filho, eu vou consagrá-lo ao Senhor para servir em seu templo por toda a sua vida. Esse voto de Ana é o ponto crucial e de entrega total. Ele prefigura a entrega total e incondicional de Maria ao seu destino. Ana, em sua dor, consagra o milagre antes mesmo de recebê-lo, garantindo que sua filha seria, desde o útero, uma propriedade exclusiva e separada para Deus. A criança que nasceria não seria para a honra pessoal de Joaquim e Ana, mas para a preparação do trono de Deus na terra e da salvação de todos. A obediência de Ana é imediata e visível a todos os que a conheciam. Ela se levanta, veste suas melhores roupas de alegria e a tristeza é totalmente removida do seu coração. O encontro profético e público acontece na Porta Dourada de Jerusalém, conforme o sinal que lhes havia sido dado. Joaquim, vindo do deserto, o lugar da purificação e do sacrifício, e Ana, vinda de sua casa, o lugar da dor transformada em fé, se encontram no portão principal do templo, testemunhado por muitos. O encontro foi marcado por um abraço profético e um beijo que selou a promessa divina. O choro de dor deu lugar ao beijo da promessa cumprida e aceita. A Porta Dourada, na tradição judaica, é o lugar por onde o Messias entraria em Jerusalém.
O encontro dos pais de Maria naquele local sagrado simbolizava que, através da sua semente, a porta para o Messias estava sendo aberta. A alegria da concepção de Maria foi um ato teológico de reparação, removendo a desonra de uma linhagem inteira para o plano de Deus. O sofrimento de Joaquim e Ana foi o fogo purificador, que preparou o caminho para a arca da nova aliança, o ventre que abrigaria o Salvador do mundo. A fé que sacrifica o próprio futuro para Deus é a fé que recebe o futuro de Deus. A obediência no secreto sela o pacto do milagre no tempo de Deus. O milagre da filha de ouro, o nascimento de Maria, a alegria restauradora e a consagração ao Templo de Jerusalém, o preço da entrega total que fez dela o vaso perfeito. 9 meses após o abraço profético na Porta Dourada, Ana deu à luz a promessa de Deus. E nasceu uma filha, a resposta divina que havia sido consagrada a Deus antes mesmo de ser concebida. A criança foi chamada Maria, um nome de profundo significado que sugere amada por Deus ou soberana. O nascimento de Maria, a futura Theotokos, mãe de Deus, foi a prova viva de que a esterilidade e a desonra tinham sido totalmente revertidas pela graça de Deus. A casa de Joaquim e Ana, antes um lugar de luto, vergonha e silêncio, tornou-se o santuário da alegria, da bênção e do cântico profético. Mas a história não termina no nascimento. Ela entra no seu ato mais crucial e doloroso, o cumprimento do voto solene de Ana. Um voto solene a Deus não era negociável. Era o preço da obediência pela promessa recebida. A criança Maria não foi concebida para ser apenas a consolação dos pais na velhice, mas para ser a propriedade exclusiva do céu, o instrumento de um propósito que transcendia o humano. A tradição narra que aos 3 anos de idade, no auge da sua ternura e do apego, Maria foi levada ao Templo de Jerusalém para ser oferecida em serviço a Deus. A cena é de um sacrifício de amor e renúncia indescritível, maior do que o que Abraão estava disposto a fazer, pois o filho milagroso de Ana foi entregue sem ressalvas. Joaquim e Ana, com o coração dividido entre a dor da perda e a alegria da fé, apresentaram a sua única e milagrosa filha. Maria, com a inocência e a pureza que já a distinguiam, sobe os 15 degraus do templo sozinha, uma metáfora para a preparação singular de sua vida. Ela foi recebida pelo sumo sacerdote, Zecaria, e consagrada para viver na área mais santa do templo. Ali, jovens mulheres se dedicavam ao serviço, à tecelagem dos véus e à oração incessante. Essa entrega não pode ser vista como um abandono. Foi uma separação sagrada que garantiu a pureza espiritual, moral e física de Maria. A separação de Maria de seus pais e sua vida no templo, por muitos anos, é o segredo da sua aceitação final para ser o vaso perfeito do Salvador. Ela foi educada na pureza, na oração contínua e no estudo aprofundado da Palavra de Deus, tornando-se o tabernáculo vivo e perfeito para receber o Verbo de Deus. A tristeza profunda da despedida de Joaquim e Ana foi superada pela glória da certeza de que sua filha estava servindo a um propósito que transcendia a história humana. Joaquim e Ana, após cumprirem o voto com fidelidade, viveram o restante de suas vidas em santidade e em paz, desfrutando da honra que lhes havia sido restituída. A tradição sustenta que eles morreram antes que o ministério público de Jesus começasse. A ausência deles nos evangelhos durante a vida adulta de Jesus é um sinal de que eles cumpriram sua missão terrena e partiram antes do clímax. Eles não precisavam ver o ministério de Jesus, pois a sua fé, o seu sacrifício e a sua consagração já tinham garantido a sua vinda. O mistério esquecido dos pais de Maria ensina
que a entrega total do que é mais precioso a Deus libera o propósito maior e mais glorioso em toda a vida. A renúncia de hoje pode ser a porta de entrada para o Salvador no amanhã. O valor da entrega é o que define o tamanho da manifestação da glória. A pureza imaculada, como a linhagem de Joaquim e Ana, purificada pelo sofrimento e pela consagração, moldou a dignidade e a fé de Maria. O legado eterno de Joaquim e Ana não reside apenas no ato biológico de dar à luz Maria, mas na qualidade de vida espiritual e no ambiente de fé que eles estabeleceram. Eles garantiram isso através do voto no templo, a consagração total. O silêncio dos evangelhos sobre eles é, na verdade, uma mensagem teológica poderosa. O foco primário e absoluto deve estar no resultado da graça, e não na genealogia humana, por mais honrosa que seja. No entanto, a tradição da Igreja insiste na vitalidade de sua história, para sublinhar a dignidade, a pureza e a preparação única de Maria para seu papel divino. A pureza singular de Maria, que a fez ser escolhida para a anunciação, é diretamente atribuída ao ambiente de fé radical, sacrifício e obediência incondicional que seus pais sustentaram. A vida de Maria no templo, sob o voto de seus pais, não era apenas de oração passiva ou de serviço meramente ritual. Era de serviço puro, de disciplina e de estudo incessante das Escrituras, o que a preparou intelectual e espiritualmente para entender e aceitar a palavra do anjo Gabriel. Quando Gabriel a saúda como cheia de graça, que charitomene em grego, essa graça não é um evento casual, mas o culminar de gerações de fé e do sacrifício de seus pais. Eles sofreram a dor da esterilidade para que a pureza fosse estabelecida na linhagem. A história de Joaquim e Ana estabelece uma teologia da maternidade sofrida e redimida, onde a dor e a exclusão se tornam o berço da glória e da aceitação divina. Eles sofreram a exclusão social para que Maria pudesse ser a inclusão final para o mundo inteiro. A fé profunda de Maria, demonstrada em seu Magnificat, Lucas 1:46-55, onde ela canta a grandeza de Deus e sua fidelidade, é um eco espiritual da fé de sua mãe, Ana. O Magnificat de Maria é uma colcha de retalhos de referências do Antigo Testamento, mostrando que sua vida no templo a equipou com um conhecimento profundo, maduro e espiritual da palavra. O papel fundamental de Joaquim e Ana foi o de preparar o vaso, garantindo que a arca da nova aliança, o ventre de Maria, fosse tão pura, santa e separada quanto a antiga. A lição final do mistério esquecido é sobre a importância dos bastidores e do sacrifício anônimo e não reconhecido. Muitos intercessores vivem uma vida de Joaquim e Ana, sofrendo no silêncio, sacrificando o que é mais precioso e preparando o caminho para uma glória que talvez nunca vejam plenamente. A fidelidade no secreto, a dor não resolvida transformada em oração, e a obediência incondicional são o solo fértil e o fundamento para a semente de milagre. O mistério de Joaquim e Ana convoca a humildade de saber que o maior serviço pode ser preparar a próxima geração para uma glória maior que a nossa. O trabalho no anonimato é o fundamento para a manifestação do Messias em qualquer tempo. A fé precisa se declarar na honra do serviço secreto. A oração da esterilidade revertida, uma oração para que todo sacrifício, dor e humilhação no caminho se transformem no altar de uma consagração perfeita. Senhor Deus soberano, Deus de Abraão, o Deus que olhou para a dor de Ana e restaurou a honra de Joaquim. A prostração diante do mistério e da glória da tua palavra revela que a pureza e a preparação para o teu verbo passaram pelo sacrifício e pela humilhação. O clamor se eleva hoje
por uma reversão total de toda desonra, de toda dor não resolvida e de toda forma de esterilidade física, espiritual, financeira ou ministerial que pesa sobre a vida. Assim como Joaquim se retirou para o deserto em jejum e oração e Ana clamou em sua dor, a vida se entrega com o sofrimento como um altar de sacrifício aceitável. A oração pede a remoção do sacerdote que acusa e impede a entrega da oferta, a quebra de toda a maldição de exclusão social e religiosa que o inimigo impôs sobre a linhagem. Em nome de Jesus, a promessa da porta dourada é liberada. Que o encontro com a tua vontade seja no lugar da glória e da certeza profética e não mais na vergonha. Dá-se a fé e a coragem para fazer o voto de Ana, entregar a ti o milagre mais precioso, a Maria da vida, para que ele cumpra o teu propósito total. Que a vida seja purificada pelo fogo da obediência, preparando para ser o vaso da tua presença e o arauto da tua glória nesta terra. Que a dor se transforme na chama da intercessão para a próxima geração, e que a vida, mesmo no anonimato, seja o fundamento de fé e consagração. A consagração é feita do futuro, dos filhos, dos projetos e da descendência ao teu serviço. Libere sobre a vida o milagre da nova geração, que será forte na fé e pura no serviço, cumprindo o propósito do Messias em nossos dias. Que a história de seus pais inspire a viver uma vida de entrega, onde a dor não define, mas purifica para o plano de Deus. Que a lembrança do sacrifício de Joaquim e Ana mantenha o foco na missão oculta de preparar o caminho. Que a glória de Maria, a Mãe de Deus, seja o testemunho eterno de que o sacrifício no secreto libera a maior das bênçãos. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Maria, a filha da promessa, a oração se eleva com fé radical e obediência total. Amém. Proclama-se o amém final e compromete-se a receber o milagre da reversão da dor.